professores. Eu sou a Darcilena, PCNP de Língua Inglesa, e na TPC desta semana vamos discorrer sobre avaliação diagnóstica da aquisição do sistema de escrita alfabética, a sondagem. Na pauta da TPC desta semana, falaremos sobre os objetivos, justificativa e apresentação do tema, sobre a definição de sondagem, conceitos de alfabetização e letramento, e teremos a participação das PCNPs dos anos iniciais, onde elas falarão sobre o sistema de escrita alfabética. Posteriormente, as áreas envolvidas nessa etapa e questões norteadoras para o trabalho com sondagem. Os objetivos são reconhecer a importância da sondagem, principalmente no início deste ano letivo, aprender a identificar as diversas hipóteses de escrita, demonstrar alguns exemplos de sondagens possíveis, reconhecer o trabalho com as demais áreas em seus componentes como um trabalho integrado e refletir por meio de questões norteadoras. Diante de um tema tão relevante como este, principalmente nos dias de hoje, ler, escrever, interpretar e produzir textos com eficiência e com eficácia são requisitos básicos para compreendermos melhor a realidade e ter uma melhor atuação nos diversos contextos sociais, pois são estes instrumentos que ampliam a nossa visão e entendimento do mundo em que vivemos. As atividades de leitura, escrita, produção e interpretação textual são fundamentais nas demandas e exigências das práticas sociais. A realidade tem demonstrado que são muitos alunos que vão à escola sem, contudo, se apropriarem completamente da leitura, da escrita, da produção e da interpretação textual. Se a alfabetização já era um desafio em tempos de pandemia, esse quadro pode estar ainda pior. O isolamento social atual veio acrescentar novos desafios, afastando as crianças das escolas na fase fundamental do processo de escolarização. As discussões no âmbito escolar com vistas à superação deste problema são inúmeras e apontam para a necessidade de envolvimento dos vários atores sociais. Nós temos aqui um excerto de Simões que nos informa que tais atividades estão presentes em todas as disciplinas curriculares e são fundamentais para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem propostos por essas diferentes áreas do conhecimento, ou seja, são necessárias para o entendimento, a compreensão, a assimilação, a análise e a discussão dos conteúdos ensinados e para o desenvolvimento das habilidades e competências esperadas dos alunos em todas elas. Além disso, essas atividades são essenciais porque são os modos deles serem no mundo e os modos de compreendê-los que são constituídos nas práticas de linguagem. Cada área do conhecimento tem seus próprios códigos, sua linguagem específica. E pensar em como tornar alunos que dominam a leitura e a produção dos textos, preparados para as exigências de uma sociedade letrada. Implicaria na necessidade de discutir como promover e estimular reflexões que envolvam todo o corpo docente, além de outros profissionais que atuam no espaço escolar, visando um objetivo comum. Nós iniciamos um ano letivo atípico, permanecendo num contexto de pandemia, com defasagem de grande parte dos estudantes. E agora, com a preocupação de retomar, por onde retomar esse quadro? É muito importante sabermos que aqueles estudantes com dificuldades na escrita não são estudantes analfabetos, uma vez que ele, com essa dificuldade de escrita,
podem ser fruto de um processo que ele já carrega de outros momentos, de outras situações, e em alguns casos vindo de anos na escola. Outra grande preocupação é que essa defasagem tenha continuidade. Por isso, nós estamos preocupados com essa situação de fazer uma sondagem, de estabelecer uma rotina de sondagem na escola. Agora nós vamos ver o conceito de alfabetização e letramento. Nós percebemos que em alguns momentos há uma pequena confusão entre esses dois termos, então vamos tentar agora ver o que cada um exatamente significa. Então, a alfabetização é quando o estudante domina a mecânica do alfabeto, a característica da língua escrita. Ele codifica o que escreve e decodifica o que ele lê. É quando ele domina o sistema de escrita. Agora, o letramento é a partir do momento em que o estudante lê e escreve, e ainda ele é capaz de compreender e formar o sentido, de fazer uso competente da língua, onde exige leitura e escrita, ele realiza de forma adequada esse processo, fazendo uso dessa questão nos contextos sociais, né, dessa leitura e escrita, utilizando essas habilidades em práticas sociais, ele é um estudante letrado, ele possui o letramento. Então, aí ela é alfabetizada e ela é letrada. Essa pessoa é alfabetizada, esse estudante é alfabetizado e letrado. Isso pode acontecer simultaneamente, mas nós temos casos que nem sempre acontecem simultaneamente. Casos em que, primeiramente, o aluno só é alfabetizado, mas ele não possui o letramento, ou seja, ele não consegue interpretar, ele não consegue entender. E aí ele não consegue dar andamento nas atividades, qualquer que seja o componente, ele não consegue entender, ele não faz usos sociais dessas competências. Na TPC do Centro de Mídias, na área de linguagens, do dia 24 de fevereiro, foi falada esta questão da alfabetização e letramento também, só que numa etapa seguinte a esta, que seria a alfabetização e letramento com novas tecnologias. Com relação à teoria sobre alfabetização e letramento, historicamente o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-aprendizado da tecnologia da escrita, ou seja, do sistema alfabético de escrita, o que em linhas gerais significa na leitura a capacidade de decodificar os sinais gráficos, transformando-os em sons, e na escrita a capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos. A partir dos anos 80, o conceito de alfabetização foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita. Estamos falando dos trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que será mencionado, será lembrado nos vídeos dos anos iniciais sobre o sistema alfabético de escrita. De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas, que é a decodificação e a codificação, mas se caracterizaria como um processo ativo por meio do qual o estudante, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. Mas quais os procedimentos adotados para a verificação do sistema de escrita alfabético? Se o estudante
possui esse sistema de escrita alfabético. Como isso acontece? Esse processo acontece por meio da sondagem. Mas o que é a sondagem? A sondagem das hipóteses de escrita se configura como um dos recursos que o professor dispõe para conhecer o que seus estudantes sabem sobre o sistema de escrita alfabético. A partir dela e de sua interpretação, o professor poderá propor situações de aprendizagem que colaborem para que os estudantes avancem em seus conhecimentos com relação à escrita. Além do mais, a sondagem é o momento em que os estudantes têm a oportunidade de refletir sobre aquilo que eles escreveram. Particularmente, a escolha de quantas e quais letras são utilizadas para escrever uma palavra e a relação entre as emissões sonoras, os fonemas e o provenientes da palavra falada com as partes da palavra escrita, que seriam os grafemas. Agora vocês acompanharão o sistema de escrita alfabético preparado pelos anos iniciais. Olá, professores. Meu nome é Adriana, eu sou PCNP dos anos iniciais e faço parte da equipe juntamente com a Érica e a Sandra. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como acontece a aquisição do sistema de escrita alfabético. A aquisição do sistema de escrita alfabético é um processo em que todas as pessoas que se alfabetizam passam ou passaram em algum momento da vida, inclusive nós. Não é um método como algumas pessoas erroneamente acreditam. Não é um aprendizado de um código, é um sistema notacional. Para poder se apropriar do sistema de escrita alfabético, a pessoa precisará compreender como ele funciona e aprender as suas convenções. Por acreditar que a criança busca a aprendizagem na medida em que constrói o raciocínio lógico e que o processo evolutivo de aprender a ler e escrever passa por níveis que revelam as hipóteses formadas pelas crianças, Emília Ferreiro e Ana Teberoski definiram em sua obra Psicogênese da Língua Escrita 5 níveis de escrita: pré-silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. Alguns de vocês já ouviram falar a respeito da psicogênese da língua escrita. Outros já conhecem sobre o que vamos conversar hoje. Quero deixar bem claro aqui que a intenção de nossa discussão não é transformar o professor de língua portuguesa num alfabetizador, mas sim trazer este conhecimento tão importante ao conhecimento de todos, principalmente por sermos todos professores. Então vamos começar. Hipótese pré-silábica. Pré-silábica sem variações quantitativas ou qualitativas. O que significa isso? Que a criança, quando ela está nesta hipótese, ela não tem noção de quantidade de letras que ela utiliza para escrever uma determinada palavra e nem da qualidade das letras. Então, para ela, qualquer letra serve. Ela não faz essa distinção. Não estabelece vínculo entre a fala e a escrita. Então, as letras que ela coloca para escrever uma determinada palavra são aleatórias. Utiliza letras do próprio nome, números e outros símbolos.
Nesta fase, ela pode fazer esta mistura. Quando se pede para a criança escrever uma determinada palavra, ela pode colocar letras, fazer alguns símbolos, colocar números. Ela não consegue fazer essa distinção entre o que é letra e o que é número. E, principalmente, faz a leitura global, individual e instável do que escreve. O que significa isso? Significa que quando você pede para a criança escrever uma determinada palavra e pede para que ela leia depois o que ela escreveu, ela passa o dedinho embaixo do que ela colocou e faz uma leitura global. Vamos observar a escrita de uma criança. Brigadeiro, coxinha, bolo e bis. Observe que para escrever bolo e bis, ela utilizou praticamente a mesma quantidade de letras que para escrever coxinha e brigadeiro, que é uma palavra maior. Ela não se atentou para o tamanho da palavra. Agora, nós vamos ver um trechinho de um vídeo que vai ficar bem claro para a gente como a criança pré-silábica pensa a respeito da escrita. Certo. Você só sabe escrever com essa letra? Com qual outra letra você sabe escrever? A letra de forma. Deixa eu ver como é que é. Quem que te ensinou com essa letra? Meu pai E com essa aqui? também. Aí ele ensinou os dois? Tia Marca ensinou. A tia é a que é a sua professora aqui, que te ensinou com letra de mão? Foi? Tá. Você já teve alguma festa de aniversário? Foi bom o seu aniversário? O que tinha no seu aniversário? Bolo. Brigadeiro, beijinho. Ixi, tinha tudo isso na sua festa? Vamos escrever aí o que tinha na sua festa de aniversário? O que você quer escrever primeiro? Brigadeiro. Então escreve. Lê. O que já está escrito aí? Brigadeiro. Já está escrito brigadeiro aí? Olha, mostra com o dedinho aonde exatamente está escrito. Brigadeiro. Muito bem. E qual é a próxima coisa que quer escrever? Bolo. Bolo? Então escreve. Lê para eu ver. Bolo. Brigadeiro você escreveu com pouquinhas letras, né? E bolo com bastante letra. Por que bolo tem tanta letra a mais que brigadeiro? Que ele é bem grandão. Ele é bem grandão e o brigadeiro? Bem pequeno. Ah, por isso que ele precisa de pouca letrinha? Olha, que coisa. E que mais que tinha na sua festa? Bexigas. Bexigas? Então escreve. Lê para eu ver. Bexigas. Muito bem. E que mais que tinha? De bebê, o que tinha? Guaraná.
interessante. Me fala uma coisa. Você sabe o nome dessas letras? Não? Você ainda não aprendeu? E esse tracinho aqui? Ele é uma letra? Para que ele serve? Para separar os números. Ah, e aqui tem números? Não? Isso Letras. você usou para separar as letras, foi? Ah, muito interessante. O que mais que tinha na sua festa? Só. Só? Tem presente. Ah, então põe os presentes aí, né? Não faz parte da festa? Então. Lê. Ah, já está pronto? Ah, o que aconteceu aí que você precisou botar essa coisinha aí no meio? O que você pôs aí no meio? E dá presentes. Ah, para ficar presentes. Sabemos que as diferenças entre as escritas correspondem a diferenças na sonoridade das palavras. No entanto, enquanto as crianças ainda não estabelecem uma relação termo a termo entre o falado e o escrito, têm que procurar outras soluções. Bruna nos mostra como os esforços para diferenciar as escritas podem levar a soluções surpreendentes. Escrever brigadeiro com poucas letras porque é pequeno e bolo com muitas porque é grande é a única diferenciação desse tipo que apareceu na escrita de Bruna. Para escrever bexiga, guaraná e presentes, ela cuida apenas que as três escritas sejam diferentes entre si, sem procurar no objeto, cujo nome quer escrever, algum atributo, seja tamanho ou outro qualquer, para estabelecer diferenças entre as escritas, como fez com o par brigadeiro-bolo. Observamos que antes da Bruna começar a escrever, a professora perguntou se ela já tinha participado de uma festa de aniversário. O que tinha na festa em que ela participou, se ela conhecia o que era uma festa de aniversário. Isso é o que chamamos de contextualização. É trazer a atividade que estamos solicitando para a realidade da criança. Acho que vale a pena ressaltar, quando a Bruna coloca que brigadeiro, ela escreveu com poucas letras, porque brigadeiro é pequeno. E bolo, ela escreveu com muitas letras, porque bolo é grande. Então, observe que nessa fase da escrita, a criança atribui à palavra o seu significado de pensamento mesmo, como ela vê, o seu atributo, na verdade, né? Muitas vezes, quando nós estamos ditando nome de animais, isso também acontece com a palavra formiga e boi. Formiga, muitas vezes, as crianças escrevem com poucas letras e boi com muitas letras e justificam da mesma forma. A formiga é muito pequena e o boi é grandão. Então, observem o quanto é interessante este universo da criança. Vamos ver a próxima fase. Silábico sem valor sonoro. A criança começa a ter consciência de que existe uma relação entre a fala e a escrita. Então, ela começa a perceber que tudo aquilo que é falado pode ser escrito, pode ser registrado. Cada letra ou símbolo corresponde a uma sílaba falada, mas o que se escreve ainda não tem correspondência com o som convencional daquela sílaba, e a leitura é silabada. Vamos ver como isso acontece. Brigadeiro. Ela coloca o T, o H, o M e o G. Então, brigadeiro. Coxinha, M-H-R. Coxinha. Bolo, Q-P. Bolo. E bis
ela utiliza ainda duas letras. Observe que para cada emissão sonora, ela coloca uma letra, mas esta letra não tem ainda nada a ver com a letra correspondente da palavra que está sendo ditada. Para Ricardo, a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma. A decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção. Muito bem. Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Lê. Lapiseira. Como? Lapiseira. Até onde vai o lá? Mostra pra mim aqui. Até onde? Põe aí. Lá até aí? Lapiseira. Até onde? Agora aponta com o dedo. Não. Aqui, ó. Aponta com lápis. Cada pedacinho. Fala. Lapiseira. E essa última que você deixou aí? E aí? Essas outras que você pôs? O que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever aluno. Mostra para mim. Aluno. Agora nós vamos escrever caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? 3. Então escreve. Lê aí para mim. Caneta. Muito bem. Agora escreve cola. Mostra para mim como você lê. Cola. Escreve lápis. Lê. Lápis. Você decidiu que precisava cortar. E não faz falta? Não? Livro. Agora escreve livro.
Lê para mim. livro, Agora eu quero que você escreva giz. Lê para mim aí. giz, Não, não precisa ler alto, senão eu não ouço. giz, E essa? Ah. Qual é o problema aí? essa tem uma letra. Ele não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? Giz, Como que lê? giz, Ricardo, aqui, ó, você tinha, aqui em cima, você tinha... Este é um vídeo riquíssimo para os estudos sobre hipótese de escrita. Conseguimos registrar o exato momento em que o Ricardo passa da fase pré-silábica para a fase silábica sem valor sonoro, que é o momento em que ele percebe que para cada emissão sonora é necessário registrar apenas uma letra. Ele ainda utiliza as letras do próprio nome, mas ele já deu um salto muito grande na aquisição da escrita. Seguindo, a criança entra na fase silábico com valor sonoro. O que caracteriza essa fase? A criança compreende que a escrita representa a fala. Isso ela já vem construindo desde a fase anterior, mas nesta fase isso se consolida. Cada letra corresponde a uma sílaba falada, e o que se escreve tem correspondência com o som convencional daquela sílaba, representada por uma vogal ou por uma consoante, e a leitura é silabada. Então, diferente da fase anterior, ela atribui, sim, uma letra para cada emissão sonora. Porém, a letra que ela atribui tem a ver com a sílaba correspondente da palavra. Vamos ver como isso acontece. Então, vamos observar como ela registrou as mesmas palavras que nós ditamos anteriormente. Estamos trabalhando com a mesma lista de palavras para ficar mais fácil o nosso entendimento. Brigadeiro, I, A, E, O, ou, B, G, D, E. Coxinha, O, I, A, O, C, X, H. Bolo e beijo. Observe que algumas crianças elas têm maior facilidade com as vogais, outras utilizam-se das consoantes, mas nesta fase todas atribuem uma letra para cada emissão sonora e a letra que ela coloca para escrever determinadas palavras tem a ver com a sílaba correspondente da palavra. Agora nós vamos ver um próximo vídeo onde isso vai ficar um pouco mais claro. Lê para mim. diretora, Escreve para mim. Aluno. Pode ler. aluno, Henrique, se você fosse escrever caderno, quantas letras você ia precisar? cadelo, Caderno. Não, você não vai escrever. Eu quero que você pense. Quantas letras você precisaria? 3, 3. E para escrever camelo? 3, 3. E para escrever pasta? 2, Então escreve pasta para ver.
Para Henrique, assim como para todas as crianças que escrevem desta forma, não parece razoável a ideia de que, repetindo a mesma letra, seja possível escrever uma palavra. A situação deixa Henrique perplexo. Eu vou botar mais um lá, mas não é. Por quê? Porque o que eu vou escrever? Pasta. Pasta. Mas é duas letras. Começa com A e termina com A. E qual o problema? Então eu vou ter que fazer dois A. Observamos que a criança conta nos dedinhos cada emissão sonora e não aceita escrever uma palavra com duas letras iguais, no caso da pasta, que ela precisaria colocar dois As. São nos momentos destes conflitos e com as boas intervenções do professor que a criança avança nas suas hipóteses sobre a escrita, como vimos lá no caso do vídeo do Ricardo. A fase seguinte é a silábico alfabético. Este nível marca a transição do aluno da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Ora, ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, ora, representando as unidades sonoras menores, os fonemas. Então, algumas vezes ela ainda tem as marcas da fase anterior, que é colocar para cada emissão sonora uma letra, e em outros momentos, ela já utiliza os fonemas correspondentes da palavra. Vamos ver, então, como a criança escreve na fase silábico-alfabética. A mesma lista de palavras, vamos lá. Brigadeiro, B-I-G-D-O. Coxinha, C-O-X-N. Bolo, bis. Observem que em alguns momentos ela consegue colocar a sílaba correspondente. Em outros momentos, ela não dá conta disso. Temos muitas crianças na rede que carregam essa fase, não conseguem passar dessa fase. E aí nós costumamos dizer assim: esse aluno come letras. Na verdade, ele não come letras, na verdade, ele não sabe que letra colocar. E este é um momento muito importante da fase da aquisição do sistema de escrita. É um momento em que, com boas intervenções, com boas interferências, com boas conversas do professor, o aluno consegue transpor essa fase para chegar na fase alfabética. Em alguns momentos, se não houver esse trabalho intenso por parte do professor, a criança meio que estaciona nessa fase. Então, é uma fase assim, que a gente precisa ter um olhar muito apurado e muito cuidadoso com a criança que mostra para a gente esta fase. Mais com quais letras do que com quantas. Acaba criando estranhas situações na hora de ler. Que é trator. Qual que é trator? Que? Por que você acha que é trator? Que começa com A e termina com O. Hoje sabemos que aprender a ler e a escrever não é uma questão de memória ou de treinar a mão e o olho. É pensando que se aprende. As crianças que vimos até agora já resolveram uma questão fundamental, que é compreender o que a escrita representa. A hipótese que construíram sobre como a escrita representa a fala, apesar de inadequada para interpretar a nossa escrita alfabética, é lógica, coerente e necessária. É a partir desse erro construtivo que se torna possível iniciar uma análise que considere unidades menores que a sílaba. Vê com o dedinho para eu ver. Lá. Não, com a mão que você tira o lápis, passa o lápis para outra mão, vê com a outra mão. Lá.
Tá. Muito bem. Agora você escreve caneta. Muito bem. Agora troca o lápis de mão e lê um dedinho. Caneta. Muito bem. Escreve lápis. Lápis. Na escrita de lápis, o último A parece entrar para preencher a falta de algo que ele não sabe bem o que é. Escreve livro. Agora troca o lápis de mão e lê para você. Livro. Muito bem. Agora escreve cola. Lápis de mão e lê. Cola. Muito bem. Escreve para mim copa. Jefferson produz um tipo de escrita muito conhecido pelas professoras. Antigamente, pensávamos que as crianças que escreviam desta forma comiam letras. Hoje sabemos que é exatamente o contrário. Elas estão acrescentando letras. Estão em processo de transição para a escrita alfabética. Ainda não abandonaram sua hipótese anterior, mas já não são mais tão sistemáticas. Na verdade, são até bastante inconstantes. Ora escrevem alfabeticamente, ora silabicamente. Já não confiam em sua hipótese, mas ainda não construíram a escrita alfabética como um sistema. Não se trata de conhecer ou não as sílabas. O mesmo lá aparece escrito tanto no sistema alfabético quanto no sistema silábico. E chegamos então à fase alfabética. O aluno já compreendeu o sistema de escrita, entendendo que cada um dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba. Pode dominar as convenções ortográficas ou não. Então, aí é que começa o trabalho do professor na questão ortográfica. Muitas vezes, nós pegamos a escrita de um aluno que escreve muito errado, com muitos erros ortográficos, e tendemos a dizer, este aluno é analfabeto. Então, eu quero colocar aqui uma reflexão para todos nós, né? Olha por quantas etapas a criança tem que passar, o quanto de aprendizado ela tem que construir para chegar na fase alfabética.
mesmo escrevendo com muitos erros ortográficos. Então, é até um desrespeito da nossa parte dizer que essa criança é analfabeta. Ela não é analfabeta. Ela é uma criança alfabética com muitos erros ortográficos. Umas vão apresentar muitos erros ortográficos, outras não. Outras dominam essas convenções da norma culta, da ortografia. Cabe a nós, professores, ajudarmos essas crianças nas questões ortográficas e não taxarmos esse aluno como analfabeto, porque ele pode ser tudo, menos analfabeto, porque ele veio de uma trajetória, de uma construção muito grande de conhecimento para chegar até a fase alfabética. Fase alfabética, ele pode escrever brigadeiro ou brigadeiro, coxinha, esquecendo o Nzinho aí, ou coxinha, bolo, bis. Agora vocês vão me perguntar assim, ok, já entendi, mas e agora? O que eu faço com esse aluno? Como trabalhar com ele? Quais atividades devo desenvolver com meu aluno para proporcionar o avanço em suas aprendizagens? São as atividades ou as intervenções que permitem a reflexão da criança sobre o sistema de escrita? Aqui fica uma reflexão para nós. Escolher atividades inseridas num contexto real que levem a criança a refletir sobre a língua são boas alternativas de trabalho. Escrever listas, atividade de auditório, leitura de ajuste, cruzadinha com banco de palavras. São atividades que conduzem a criança a refletir sobre a língua que se escreve. Então, pessoal, paramos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não vou entrar no detalhe das atividades, sobre listas, como se faz uma atividade de auditório, o que é uma leitura de ajuste, porque o objetivo da nossa conversa de hoje era pensar um pouquinho a respeito da aquisição do sistema de escrita. Num próximo momento, numa próxima oportunidade, eu posso voltar e a gente conversa um pouco sobre atividades para serem desenvolvidas com as crianças. Agradeço a todos e muito obrigado pela atenção. Agora que assistimos à apresentação dos anos iniciais, podemos observar que a sondagem é um diagnóstico do processo de leitura e escrita dos estudantes. E para o segmento dos anos iniciais, isto acontece logo no início do ano e em datas pré-estabelecidas para o preenchimento do mapa de classe no sistema. E para os demais segmentos, e para o segmento dos anos finais e ensino médio, quando podemos utilizar a sondagem? É sugerido que a realização periódica de sondagem seja também um instrumento para seu planejamento, pois permite que você avalie e acompanhe os avanços da turma com relação à aquisição da base alfabética, além de lhe fornecer informações preciosas para o planejamento das atividades de leitura e de escrita, assim como para a definição das parcerias de trabalho entre os estudantes e para que você faça boas intervenções no grupo. Nesta proposta, sugerimos que sejam realizadas sondagens avaliativas logo no início do ano e durante o ano letivo. Entretanto, para fazer uma avaliação mais global das aprendizagens da turma, é interessante recorrer a outros instrumentos, inclusive a observação diária dos estudantes, pois a atividade de sondagem representa uma espécie de retrato do processo do aluno naquele momento. Podemos utilizar o recurso de sondagem nos anos finais com os alunos dos 6º e 7º anos que estão chegando agora. Nos demais anos, podemos utilizar também em alguns casos pontuais,
Agora, com a turma toda, podemos fazer adaptações para diagnosticar o nível em que se encontram na sua fluência leitora, né? Podemos utilizar o recurso também da prova diagnóstica de entrada, o seu resultado para diagnosticarmos em que nível se encontra cada aluno neste momento tão atípico de pandemia. E como fazer uma sondagem? Qual o seu passo a passo? Primeiramente, como em todas as atividades, fazer o levantamento do conhecimento prévio do tema ou conteúdo que será abordado. Logo, escolha uma atividade, exemplo, um ditado. Explique como vai ser a atividade. Oriente o estudante para que escreva uma palavra embaixo da outra do mesmo campo semântico, como brinquedo, frutas, animais, brincadeira. Dite as palavras de maneira mais natural possível, sem escandir. Caso a criança sinta a necessidade de apagar alguma das escritas, questione-a sobre o motivo, mas não interfira. O ideal é que os estudantes escrevam da melhor maneira possível e sem interferências, para que o professor saiba realmente em que fase estão. Após a escrita do estudante, solicitar a leitura do que ele escreveu. Faça o ditado para um estudante por vez ou no máximo para 3 estudantes. Ao acompanhá-los de perto, faça perguntas para entender o motivo de suas escolhas na escrita. Elabore um portfólio para acompanhar e analisar o desenvolvimento e avanço de cada estudante. E qual o papel dos anos finais em ensino médio no processo de letramento dos estudantes? No decorrer do processo de alfabetização, é imprescindível que as crianças entrem em contato, manipulem, utilizem e criem diferentes textos que circulam em sua comunidade de maneira não simulada e que tenham sentido para elas. É importante que compreendam os objetivos dos diferentes gêneros textuais e suas características particulares. Ao realizar atividades que envolvam a reflexão sobre esses aspectos, possibilitamos que as crianças elevem seu nível de letramento e possam fazer o uso da língua escrita em diferentes contextos sociais. Texto tirado do Brasil 2012. Entendemos então que o nível de letramento avança quando trabalhamos com diferentes gêneros textuais e utilizamos diferentes estratégias e modalidades de leitura. Estes vêm ao encontro também do tema abordado na TPC da SEDUC da semana passada, no qual eles trabalharam o novo ethos nas práticas de letramento, com foco no letramento digital. Então, podemos contribuir através da utilização de diferentes estratégias, diferentes modalidades de leitura e utilizando diferentes gêneros textuais. Podemos ver que esse processo de avanço no letramento, utilizando diferentes gêneros textuais, não estão apenas no componente de língua portuguesa, e sim em todos os componentes curriculares. Aqui temos alguns exemplos. Olha lá, nessa habilidade do 8º ano em matemática, ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Temos lá na habilidade da 1ª série do ensino médio em ciências humanas. Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. E lá na 3ª série do ensino médio, em História, reconhecer a partir de textos de natureza diversa as principais características do período da Guerra Fria. Percebemos que todos os componentes curriculares podem contribuir para o letramento do aluno, para que o aluno tenha uma ótima
fluência leitora. É só garantir e focar no trabalho nas habilidades previstas para cada ano e série em questão. Aqui temos outros exemplos, agora utilizando as competências específicas, também em ciências humanas. Temos aqui a competência número 7, utilizar as linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, à distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Observamos que esse trabalho em geografia começa nos anos iniciais, com esse processo de alfabetização e letramento em geografia, e depois ele dá continuidade nos anos finais, em níveis crescentes de complexidade conceitual a respeito da produção social do espaço, da transformação do espaço em território usado, do desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico-natural, das relações entre os fenômenos do decorrer dos tempos da natureza e das alterações ocorridas em diferentes escalas de análise. Competência 6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e provocam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceito de qualquer natureza. No ensino fundamental em História, um dos desafios que se coloca é a necessidade de estudantes e professores assumirem uma atitude historiadora, dando destaque ao uso das fontes históricas em suas diferentes linguagens, realizando progressivas operações cognitivas com as fontes para descrevê-las, analisá-las, compará-las, questioná-las, produzir um discurso sobre o passado e compará-lo com outros discursos já produzidos. Para finalizar, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação, posicionando-se de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Aqui observamos a importância da alfabetização e do letramento nos anos iniciais e o aprofundamento, o avanço desse letramento nos demais anos e séries. E agora, como falado a semana passada no ATPC da SEDUC, o nosso novo desafio, o letramento digital. Que não é novo, porém agora com a pandemia e com a utilização de novas mídias, de novas plataformas, é um grande desafio com um foco mais engajado às tecnologias. Sugestão de atividade é uma sondagem em ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio, com o tema Fake News. Esse tema foi um tema bem abordado ano passado nas ATPCs da Diretoria de Ensino e nos trabalhos realizados nas unidades escolares. Essa proposta trabalha com as habilidades essenciais do primeiro bimestre nos componentes das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, tecnologia e inovação.
As habilidades trabalhadas nesta proposta são as habilidades do primeiro bimestre em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, na primeira série do ensino médio, identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Em língua portuguesa, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. E em tecnologia e inovação, letramento digital, compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica. Essa proposta também pode ser trabalhada na segunda série e terceira série do ensino médio em língua portuguesa, com essas duas habilidades do material São Paulo Faz Escola. Aqui temos o desenvolvimento da proposta, com a contextualização, sugestões para pesquisa e produção de texto, como também da avaliação realizada pelo professor. Material disponibilizados pela SEDUC. Quais são eles? Comunicado COPED 162, cronograma integrado e orientações para a realização. No comunicado COPED 162, trata de orientações fundamentais para a realização de avaliações diagnósticas da aquisição do sistema de escrita alfabética. O que se trata esse documento? Orientar como conhecer o estudante através de uma sondagem. Neste momento que o professor está realizando a sondagem, temos a oportunidade de saber como está a escrita alfabética. No próprio documento temos dois exemplos, Laís e Lucas, com 4 sondagens em tempos diferentes. A Laís, na primeira sondagem, ela tem a escrita silábica, com valor sonoro convencional. No segunda sondagem, escrita silábica alfabética. Na terceira, ela já começou a compreender o sistema da escrita alfabética. Na quarta, ela teve um avanço e compreendeu o respeito da ortografia. Lucas, a primeira hipótese da escrita pré-silábica. A segunda sondagem apresenta na escrita silábica sem valor sonoro. Terceira sondagem, escrita silábica com valor sonoro. A quarta sondagem do Lucas, escrita silábica alfabética. O que nós podemos entender, compreender através desses exemplos? Neste momento da sondagem, o importante é o professor planejar situações que permitem que cada aluno receba as intervenções necessárias. Entender que cada aluno tem o seu tempo. Não adianta forçar, chegar ao ponto de você vai ter que aprender igual ao outro, você vai ter que... Não, cada aluno tem o seu tempo. Vamos refletir. Com o seu componente, pode contribuir para esse processo. Vou trazer para a minha disciplina. O que eu vou pegar? Eu vou pegar regras e regulamentos de alguma modalidade. Eles vão ter que ler e interpretar o que está escrito nos regulamentos e nas regras. Como podemos identificar a dificuldade da leitura e escrita dos alunos dos anos finais e ensino médio? Realizar a leitura de pequenos textos de esportes, poemas, entrevistas de atletas ou jornalistas. Na escrita, explicar um tema ou um assunto que estamos trabalhando no momento, na sequência solicitar para reproduzir pequenos textos. Como podemos adaptar o processo de sondagem para os estudantes com mais dificuldades nos anos finais? Por exemplo, trabalhar com reescrita, eu acho que é uma forma interessante. Quais estratégias podem ser utilizadas para o avanço quando a fluência leitora? Leitura compartilhada, levantamento dos conhecimentos prévios, etc. Ler diferentes gêneros textuais. Não é porque o professor só gosta de romance, ele forçar o aluno a ler romance.
Não, tem um leque de gêneros textuais. Se o aluno gosta de futebol, olha, vamos incentivar você a ler um futebol. Gosta de videogame? Vamos ler videogame, algumas matérias sobre videogame. Ah, eu gosto de novela, então vamos ler novela. Incentivar essa leitura de interesse do aluno. Não simplesmente ficar só com o que o professor manda. Não, vamos incentivar. O professor poderá propor situações de aprendizagem que colaborem para que os estudantes avancem em seus conhecimentos em relação à escrita. Fazer atividades. Como podemos fazer isso? Fazer atividades que direcionam algumas palavras para eles formarem pequenos textos ou frases. Um exemplo, vou pegar o nome de um estádio, o nome de um time de futebol, o nome de um país, e vou falar, olha, agora você vai ter que, dentro dessas palavras, formar um texto. Isso nós conseguimos fazer o quê? É uma situação de aprendizagem que nós conseguimos passar para os nossos alunos. Essas são as nossas referências bibliográficas. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação à Distância Pró-Letramento, BNCC, Currículo Paulista, Rojo, Letramento e Capacidade de Leitura para a Cidadania, edição eletrônica e online, Meu Artigo Brasileiro e Nova Escola. Então, isso aqui são as nossas referências. Esse material foi uma parceria de equipe de linguagens e equipe de anos iniciais, Darcilena, Solange e Fernando, Adriana, Érica e Sandra. Muito obrigado e até a próxima.